Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, nós estamos celebrando a memória de São Josafá, um bispo repleto de virtudes heróicas, à semelhança do que nos foi indicado nessa primeira leitura da carta de São Paulo a Tito. Ele diz como um episcopo deve ser e como ele não deve ser. E dentre aquilo que ele precisa cultivar, amigo do bem, ser hospitaleiro, São Josafá se encaixa em todas as virtudes apresentadas. O que serve para o bispo serve também para os padres, cada padre que é colaborador primeiro do bispo. Se serve para bispo, se serve para padre, serve também para todo o povo de Deus, aqui quando eu me refiro às virtudes que precisamos cultivar na nossa vida com o Senhor, na nossa vida de fé, na nossa caminhada aqui. Vimos que nessa primeira leitura, quando se refere ao bispo, diz que precisa ser esposo de uma única mulher. Sabemos que aqui já existia o celibato, mas não ainda como regra geral, ainda estava em processo de compreensão pela igreja. Como São Josafá, como os exemplos indicados nessa primeira leitura, precisamos de um esforço a mais para crescermos em todas aquelas virtudes apresentadas. Amigo do bem, eu preciso ser, você precisa ser, você que acompanha precisa ser. Hospitaleiro, para acolher os irmãos, precisam ser também. Então copiemos. Tudo que São Paulo indicou, disse, serve para todos nós. Todos. Mas, para esta homilia, agora eu chego já no Evangelho, podemos pegar dessas dicas que Jesus disse, primeiro, quando ele se refere aos escândalos. Escândalos, ele tem diversas vertentes, escândalos financeiros, de corrupção, mas aqui, provavelmente, o que Jesus está dizendo é de corrupção moral, de pecado na dimensão da moralidade. E quando se comete esse tipo de pecado, seja por aqueles que conduzem a comunidade, sejam por bispos, padres, ou alguém que tem algum tipo de responsabilidade ou autoridade sobre o outro, ele coloca em risco não a própria salvação, mas a salvação daqueles que o seguem também. Então é um risco duplo. Corro o risco de me perder e corro o risco de pôr outros, não apenas um, mas uma comunidade inteira, no risco da perdição também. E Jesus nos alerta a respeito dessa dificuldade. Ele sabe, compreende que é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daqueles que os cometem. E aqui ele diz, parece que é preferível
a essa pessoa até mesmo a morte, pelo que Jesus diz aqui. Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar na água. Então é preferível você morrer do que cometer escândalo. Estou dizendo as palavras de Jesus, do que está aqui no Evangelho. Parece-nos que ele usa isso para quê? Para dizer o tamanho da gravidade, que é esse tipo de escândalo que podemos causar e gerar. Pôr em risco não a minha salvação própria, mas a salvação de um povo inteiro. O que acontece quando nos deparamos com um escândalo? A primeira coisa, a pessoa começa a agir com desconfiança em relação à fé, porque ela não consegue ainda separar a pessoa que cometeu o pecado da fé, do amor a Deus que ela precisa ter, precisa cultivar em primeiro lugar. Ela não consegue separar. Por não saber separar, quando se depara com um escândalo, qual é a primeira coisa que ela faz? Se essa pessoa eu sou seguidora do Padre Edson, o Padre Edson comete um pecado grave, um escândalo, essa pessoa seguidora do Padre Edson vai ter dificuldades na fé, vai parar de ir à igreja, coloca em risco. Só que isso não é o suficiente para fazer com que a pessoa se afaste totalmente de Deus. É uma crise que ela precisa superar. Compreender que a ação de Deus supera a pessoa que anuncia, que é passível de queda a todo momento. Mas precisamos dessa atenção, porque os escândalos geram, quem já esteve inserido em algum, não pessoalmente, mas de pessoas perto, o que acontece com a comunidade? Primeiro, uma desolação toma conta da comunidade dos fiéis, desolados. Mas como que isso foi acontecer? Ou como que Deus foi permitir uma coisa dessa? O sentimento de alguém que foi traído, algo parecido. Além da desolação, vem também este sentimento que parece que tudo está perdido. Tudo está perdido. Nossa, mas era uma referência de virtudes. E agora vem e acontece isso. Eu não quero mais ter fé. Não quero mais rezar. E às vezes para por um tempo. Mas depois vem a compreensão, a pessoa descobre qual de fato era o verdadeiro fundamento, que não era uma pessoa, mas o fundamento de virtude é o próprio Jesus Cristo. São Josafá imitou Jesus Cristo, São Paulo imitou Jesus Cristo, São Tito imitou Jesus Cristo. Cada um de nós precisa imitar Jesus Cristo. Ele é a referência. Todas as vezes que você ouvir alguém, tem uma referência humana, assim, um modelo humano, saiba que ele não é dono da palavra que ele está anunciando ali, que ele fala. Eu falei isso já, mas a palavra que ele anuncia o supera. A palavra que eu anuncio aqui é muito maior do que eu. Eu estou um tempo curto aqui no tempo, 30 e poucos anos, mas a palavra que eu anuncio, olha quanto tempo. Só falar em cristianismo, 2000 anos, se você pensar no Antigo Testamento, muito antes. Então, o tesouro que eu anuncio me supera. Vem do passado, age aqui no presente, permanecerá ainda para o futuro. É uma ação contínua. Isso é a palavra viva que nos transforma. Por isso que nós estamos ouvindo falar de São Josafá aqui também nesta manhã. Esta palavra gera virtudes e nos transforma. E como nós devemos nos portar? Como nós devemos ser? Devemos ser apegados à sã doutrina, como ouvimos na primeira leitura. A sã doutrina. Fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade à sua igreja. Aquilo que era pecado no passado, continua sendo pecado hoje. E será no futuro também. Não depende de interpretação. Não se trata de mudar doutrina. Isso agora, nos tempos modernos, não é mais pecado. Não se trata de mudar doutrina. Se trata de que eu mude. Eu preciso mudar. Eu preciso me adequar à palavra e à doutrina. A palavra anunciada, que me supera, que me convida à conversão, à mudança de vida.
Quando não quero mudar, eu invento desculpas. Digo que a igreja está atrasada, que não é assim mais que se compreende, mas espera aí. Quem tem que mudar sou eu, quem tem que mudar é você. Se sua atitude gera escândalo, não venha querendo inventar coisas para se sair bem. Apegados à sã doutrina, assim nós devemos ser. Como São Josafá foi, assim nós precisamos copiar também. Como precisam ser os bispos, como precisam ser os padres, como precisam ser todo o povo de Deus. Apegados, amando a Jesus Cristo, a Santa Igreja. Os ensinamentos eternos, que não mudarão. Que o Senhor nos conceda a graça de imitarmos o que encontramos aqui neste salmo. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Do salmista, nós precisamos aprender a cultivar a intenção purificada, uma intenção conduzida pelo Espírito, direcionada pelo fundamento que é Jesus Cristo, pelo amor à igreja, purificar nossas intenções diante de tudo. Aqui nós falamos de escândalos que podem acontecer na comunidade, que geram desolação. Aqui nós falamos das virtudes que devem permanecer em nós, que precisamos cultivar. Aqui nós falamos que eu é quem preciso mudar, você precisa mudar, não a doutrina, por isso nós devemos ser apegados à sã doutrina. São Josafá foi apegado à sã doutrina, não querendo mudá-la, transformá-la, ou interpretá-la. Vou interpretar. Não é bem isso que Jesus quis dizer. Não é bem isso que o Evangelho diz. Não é bem isso que está escrito. O que está escrito, aí você interpreta. Gera a sua interpretação. Você pode até escrever livro, interpretando alguma palavra do Evangelho a seu modo. Mas sempre recorde que nas Sagradas Escrituras, quem foi que interpretou as Escrituras segundo seu modo de ver, seu modo de pensar, seu modo de agir? Lembra da experiência da tentação no deserto? Jesus, ele refutou o demônio com a originalidade da palavra de Deus, mas o demônio utilizou a palavra para interpretar da maneira que ele achava melhor. Transforma essa pedra em pães. Veja, toda vez que você instrumentaliza as Sagradas Escrituras, pega a palavra de Deus e faz uma interpretação dela da maneira que você acha que é o certo, mas que não é a maneira eclesial, você se equipara a um anjo de Satanás. Transforma essa pedra em pães, tenta o Senhor teu Deus com a própria palavra. Tenta o Senhor teu Deus tentando adequar a palavra de Deus a seus pecados e a seus escândalos, quando na verdade é a minha vida na conversão diária quem deve adaptar-se à palavra de Deus, à sã doutrina anunciada. O Senhor nos conceda esta graça no dia de hoje. Teu Espírito, Senhor, nos mova para que tenhamos o coração purificado na sua presença. Como ouvimos o salmista, nesta manhã, sejamos envolvidos pela força da Tua graça que nos faz crescer em virtudes, que nos faz crescer no amor, que nos faz crescer no desejo de ir até o fim, de dar a vida por Sua presença. Teu Espírito, Senhor, nos mova, Teu Espírito nos transforme, Teu Espírito nos direcione. A Tua graça, Senhor, é muito maior que cada um de nós. A Tua palavra nos supera. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.